Graça e paz, queridos irmãos. Vamos ler o Evangelho de Paulo, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3, verso 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vou ler mais uma vez, ouça. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Evangelho de Paulo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Evangelho de Tolkien, livro de Tolkien, livro 3, As Duas Torres, na página 10. É uma poesia, o texto que eu tenho é uma tradução. Então cantou Legolas, da boca do mar, das pedras e dunas, o vento sul voa. Traz das gaivotas o lamento, e ao portão geme à toa. Que novas do sul, ó lamuriento, esta noite tu me dás? Onde está o belo Boromir? Demora e eu não tenho paz. Onde ele mora, não perguntes, lá tantos ossos vão. Em praias brancas ou escuras, sob tormentoso o chão. Desceram tantos o Anduin. Ó Boromir, além das portas ao sul a estrada investe, mas tu do mar com as gaivotas chorosas não vieste. Ok? Nós temos 3 textos. O primeiro fala do apóstolo Paulo, inspirado por Deus. O segundo nós temos o destino final do homem, escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado por Deus. E o último, uma canção, escrita por Tolkien, falando sobre a ausência de Boromir. Nós vamos falar sobre isso hoje. Antes disso, vamos orar. Senhor, nesta hora eu quero engrandecer o teu nome, declarar o teu senhorio e a tua santidade. Pedir ao Senhor que ilumine os olhos do nosso entendimento, para que possamos crer tudo aquilo que os profetas nos disseram, inspirados na sua palavra. Capacita-nos para que possamos entender e compreender e que o nosso espírito seja edificado. Que o nosso corpo, alma e espírito possam ser conservados irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o que eu te peço, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Bem, a carta que Paulo escreveu aos Romanos, eu brinquei no começo, né? Era uma brincadeira, tá? É uma carta que Paulo está escrevendo para a igreja de Roma, a fim de que os romanos pudessem dar para ele passagem, para que ele pudesse evangelizar em Tarsis, na Espanha. Então, Paulo, ele está escrevendo essa carta a fim de que os cristãos de Roma concedam para ele e para o ministério dele, né, por isso que eu falei eles, uma espécie de fundo monetário. Então, quando ele vai escrever, ele está caprichando no texto. Por isso que eu falei o Evangelho de Paulo. É um texto rico, maravilhoso, grandioso. E aqui no verso 23 do capítulo 3, ele apresenta para nós uma das maiores verdades que a Bíblia nos ensina, uma das maiores verdades que a tradição judaico-cristã nos ensina. Todos pecaram. Esse todo simboliza
toda a humanidade, representa toda a humanidade. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Afastados estão da glória de Deus. Longe estão da glória de Deus. Alienados estão da glória de Deus. O que isso significa, Israel? Isso significa que toda a essência do homem, de todos os homens que viveram, vivem e que viverão, está completamente fora de Deus. Está completamente longe de Deus, distante de Deus. Todos pecaram e destituídos estavam? Não. Estarão? Não. Destituídos estão da glória de Deus. O irmão de Jesus, Tiago, escreve na sua epístola que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Deus, do Pai das luzes, descendo sobre nós sem sombra de variação alguma. Isso significa que tudo que é bom vem de Deus. Se o homem está alienado de Deus, distante de Deus, nele não reside nada de bom. Se o homem for entregue a si mesmo, se ele for entregue a si mesmo, ele só fará o mal. Ele só dirá coisas más. Ele só tratará o outro com malignidade, com maldade, com atitudes de resistência, atitudes violentas, atitudes preconceituosas, machistas, homofóbicas, heterofóbicas, com atitudes xenofóbicas, com atitudes completamente fora do que é bom, do que é perfeito e do que é pleno. Já que estamos citando o texto de Tolkien, né, onde a gente vai, pessoal, para encontrar os vislumbres de uma realidade caída? A gente vai para a realidade, a gente vai para o mundo, a gente vê o mundo e observa as coisas que estão no mundo. Mas a nossa visão do mundo é uma visão muito limitada. Concorda? Eu, por exemplo, eu acordei hoje de manhã, tomei meu café, fui para o meu trabalho, trabalhei, fiz um monte de coisa, me relacionei com no máximo 10 pessoas, estou aqui, meu filho fez uma pipoca maravilhosa, o menino tá fazendo pipoca, gracinha, gente, e um suco, falou, pai, aqui ó, fiz o suco, pipoca para você. É Deus, é a bondade de Deus. E só isso. Essa foi a relação que eu tive com a realidade. Então a gente não tem tempo, e a gente não tem espaço, e a gente não tem cultura, e a gente não tem geografia para viver com a realidade. Então onde é que a gente vai para compreender um pouco da realidade? A gente vai para a literatura, a gente vai para a arte, a gente vai para o cinema, a gente vai para a música, a gente vai para aquilo que o homem produz, que tenta representar a realidade. A literatura é uma representação da realidade, é uma extensão da realidade. E aqui no texto, lá na Sociedade do Anel, tem um episódio muito constrangedor, muito triste, muito chato de se ler, e é difícil de você conseguir ingerir. A forma como Tolkien escreve é maravilhosa, maravilhosa. A comitiva do Frodo, ao sair de Moria, passa por um dos piores momentos da narrativa. Eles perdem Gandalf. Gandalf cai no buraco, né, do Balrog, aquele espírito demoníaco. E é uma das maiores perdas do texto até o presente momento da narrativa. Eu já assisti o filme umas 10 vezes. E quando eu leio o texto onde o Gandalf cai no poço, né, cai no abismo, eu choro. Eu chorei quando eu li o texto. E quando eles saem dali, eles estão passando por um momento muito difícil. Imagina a sua vida, você passando por um momento muito difícil. Você perdeu alguém muito importante. Eles perderam o líder da comitiva. Gandalf era o líder da sociedade. Eles estão angustiados. E eles recebem a visita de um elfo chamado Aldir.
E o Aldir diz o seguinte: olha, nós vamos conduzir vocês para as florestas de Lórien. Só que um de vocês vai precisar ter os olhos vendados. Gimli, o anão, terá os olhos vendados. Meu irmão, minha irmã, na hora que eu li isso, eu fiquei, meu Deus, como o ser humano é ruim. Como o ser humano é preconceituoso, é racista. Porque o único personagem que está sozinho é o Gimli. Todos têm companhia. Aragorn, o ser humano, tem o Boromir, o ser humano. Frodo, o hobbit, tem os seus 3 amigos hobbits. Legolas está praticamente em casa ao lado do elfo Aldir, que é o líder ali, que é o guia. Só o Gimli, o anão, que está sozinho e é um estrangeiro. E ele é vítima de um dos maiores preconceitos que eu já vi assim, na literatura. Imagina alguém virar para você e falar assim: nós vamos vendar os seus olhos porque a gente não quer que você veja a realidade, a beleza das florestas, a beleza do rio. Você vai ouvir o som do rio, você vai ouvir o som dos pássaros, mas você não vai ver. Imagina, a gente sai, vamos pegar uma outra cena. A gente sai por uma cachoeira. E aí, antes de chegar na cachoeira, a gente fala: ó, você que é homossexual, a gente vai vendar os seus olhos. Que atitude ridícula. Você que é negro, a gente vai vendar os seus olhos. Você que é gordo, a gente vai vendar os seus olhos. Você que é magro, a gente vai vendar os teus olhos para você não ver a beleza natural. A gente vai privar você da beleza das coisas. E aquilo ali isso gera um estranhamento, preconceito. E você já viveu situações muito parecidas com essa. De muito preconceito das pessoas. Porque o outro é diferente. Gimli era o diferente. Ok? Gimli era o diferente. E por ele ser o diferente, ele sofre esse preconceito. Se a humanidade for entregue a si mesma, é só isso que resta. Se nós formos entregues a nós mesmos, só vai restar o mal. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Israel, quando eu olho para a realidade, eu vejo coisas boas. Eu vejo projetos políticos maravilhosos. Eu vejo atitudes de carinho. Hoje eu acordei e de manhã alguém me deu um bom dia. Hoje eu conversei com uma pessoa e essa pessoa me tratou bem no caixa do supermercado. Eu vejo coisas boas na realidade. Sim, você verá. Porque Deus, agora é a chave para você entender, Deus, na sua infinita misericórdia, na sua infinita grandeza, na sua infinita graça, faz com que o homem tenha reflexos do amor, da misericórdia, da bondade e da ternura. Quando o ser humano pecou lá no Éden, imagina um espelho, ele é a imagem e semelhança de Deus. Imagina você dar um tiro nesse espelho, uma pedrada nesse espelho. Ele trinca. Ou seja, a imagem de Deus toda é deformada. De modo que o homem não consegue fazer nada de bom. Mas se Deus dá um toque, se você pegar um espelho todo deformado, você não vai ver a sua imagem. Mas se você focar em um ponto, você vai ver algo com nitidez. Deus, na sua graça, bondade e misericórdia, ele concede a nós atitudes boas. Ele capacita a mim a dizer bom dia para você. Ele capacita a mim a dizer eu amo você. Ele quer fazer o bem para alguém. Porque se você for entregue a si mesmo, essa natureza está toda distorcida, toda trincada, toda estilhaçada. Nada de bom acontece. Tudo de bom é Deus. Toda boa dádiva é Deus. Se você acordou de manhã e abriu a janela e viu o sol brilhando, esse sol quem trouxe foi Deus. E é Deus que sustenta ele lá. É Deus que coloca ele a milímetros e milímetros de distância da terra, a fim de que a terra não seja queimada por ele. E a fim de que a terra não seja congelada com a ausência dele. Quando você vai dormir, ou quando você sai de noite e olha para o céu, você não está em trevas total. Você tem o brilho das estrelas, você tem o brilho da lua, porque Deus colocou a lua lá, Deus colocou as estrelas lá.
Como bem cantou Francisco de Assis, ó irmão Sol, ó irmã Lua. Ou seja, tudo isso, o sol e a lua, é criação de Deus para dar brilho à nossa existência. Quando você sai de manhã e alguém te dá um bom dia, essa pessoa te deu um bom dia porque Deus capacitou ela para te dar um bom dia. Quando você acorda de manhã e toma um café da manhã maravilhoso, é porque Deus te deu a capacidade de tomar esse café. Quando você sai para o shopping center e assiste um filme no cinema e se alegra, é Deus que está te dando essa oportunidade. Quando você lê um livro, quando você ouve uma música, quando você se regozija com algo bom, é Deus que te dá essa oportunidade. Quando chega alguém até você e te dá algo bom, é Deus capacitando essa pessoa para encher a sua realidade com a graça dele. Quando você tem relações sexuais com a sua esposa, com o seu marido e se satisfaz, é Deus que capacita. Quando você pega um remédio e toma e a dor de cabeça vai embora, é Deus, na sua graça, que capacitou os químicos para misturar as coisas a fim de que aquele remédio cure você. É Deus através do processo científico, é Deus através da arte, da cultura, é Deus através da palavra, é Deus através de tudo que é bom, cuidando da gente. Quando a gente aprofunda no texto, a gente tem um personagem que aparece, que eu particularmente gosto muito, eu sou fã desse personagem. Se você pedisse para mim um tema dessa ministração, eu diria, essa ministração se chama A Despedida de Boromir. Você lê Legolas aqui cantando com saudade de Boromir, uma canção que representa a saudade e a ausência que aquele príncipe gerou no coração daquele personagem. Por que existe essa ode, esse louvor, né, à pessoa de Boromir? O segundo texto que eu li para você diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte. Quando foi no texto, né, que você vai ler o texto aqui, literatura, né, do Tolkien, quando foi no texto que o Boromir foi tentado e como que o Boromir chegou a morrer? Ah, Israel, você está dando spoiler do livro? Não, o livro tem mais de... O livro é da década de 30, então não existe spoiler de um livro que tem quase 100 anos, né? Não é spoiler, todo mundo sabe que o Boromir vai morrer. E o que acontece? Você vê no texto, eu enxergo no texto, uma representatividade da queda do homem nas pessoas de Galadriel e Boromir. A Galadriel recebe uma tentação, Boromir também. Galadriel é uma mulher, representa Eva. Boromir, um homem, representa Adão. Cronologicamente no texto, Galadriel é tentada primeiro. Biblicamente, cronologicamente falando, Eva é tentada primeiro. Porém, Frodo oferece para Galadriel o anel. Ele fala assim, toma o anel, pode usá-lo como você quiser. Resolve essa treta toda que está acontecendo. E no caso de Boromir, é o próprio Boromir que tenta tomar o anel de Frodo. Galadriel resiste à tentação. Boromir se rende à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. Ele olha para o anel e vê o anel como uma forma de solucionar o problema dele, o problema do futuro da nação dele, e esquece que aquele anel é a causa de todo o mal. A forma como o texto é apresentado mostra para nós a violência do pecado. O Frodo é um hobbit. Os hobbits têm aproximadamente uns 90 centímetros de altura. Eles são pequenininhos, pequenininhos. E tem uma parte, quando eles estão em Caladar, que o texto está escrito dessa forma. Boromir pega Merry Pippin com o braço esquerdo e com o braço direito, com a sua espada, dispersa a neve. Ou seja, ele era forte, grande, poderoso. Quando eles estão sozinhos agora, Boromir e Frodo, Boromir ele tem o dobro da altura de Frodo. E ele começa a conversar com Frodo de uma forma que ele começa a oprimir o Frodo, a fim de que Frodo dê para ele o anel. E ele tenta tomar o anel. E quando ele
pula para cima de Frodo, aquele homem com o dobro do tamanho, com o dobro da força. Ele tenta tomar o anel de Frodo, o Frodo coloca o anel e foge dele. E naquele momento, o Boromir vê que pecou, vê que se afastou do propósito, vê que tentou tomar o anel de Frodo. E ele morre. Ele vai morrer por causa disso. Nas próximas páginas você vai ver a morte de Boromir. No próximo livro, né, ele não morre no primeiro livro, ele morre no primeiro capítulo do segundo livro. Ele vai morrer por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Então, essa forma como o texto é narrado para nós, mostra para nós essas consequências de pecar. Aí a parte B do versículo diz assim, ó, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. O texto não fica só em trevas, você vai ver vislumbres da graça de Deus no texto. Lá, quando Aldir chega para a comitiva e fala, o anão não verá Lórien. Nós vamos vendar os olhos do anão. O Aragorn toma a palavra e diz assim, se for assim, você vai ter que vendar todos nós, inclusive Legolas. Que graça, que graça. Alguém que tomou o lugar do outro. É a graça de Deus que nos capacita a defender as pessoas. Defender homens, mulheres, crianças. Defender as pessoas que são vítimas de preconceito, de racismo, de homofobia, de xenofobia. Defender as pessoas. Nós temos a graça de Deus e a graça de Deus nos capacita para termos coragem de defender as pessoas. Fazer como Aragorn fez. Não, se for assim, nenhum de nós vai entrar na floresta. E aí o Legolas vai lá e fala, não, mas os meus olhos serão vendados. E o Aragorn repreende ele. Você quer colocar o destino do mundo por causa de sua vaidade? E aí eles entram na parte que Boromir peca, tenta tomar o anel. O Aragorn conversa com ele. E é muito bonito isso. Que o Boromir confessa para o Aragorn o pecado. Ele diz para Aragorn, eu tentei pegar o anel de Frodo. Eu tentei tomar o anel de Frodo. Eu tentei. Eu agi contra a vida dele. E Aragorn cantando sobre a saudade de Boromir. Quanto o Legolas cantando a saudade de Boromir, você percebe, você que é crente, percebe que a confissão de pecados salvou Boromir. Salvou Boromir da condenação, mas não salvou da morte. Salvou Boromir da condenação eterna, de ter o nome dele lembrado, o nome dele foi lembrado, cantado. Depois, na continuação da narrativa, o Legolas conversa com o Boromir e o Gimli conversa com o Aragorn sobre isso. E o Aragorn fala, olha, Boromir ele tinha vários defeitos, mas mentiroso ele não era. E hora nenhuma Aragorn expõe a queda de Boromir. Ele não contou para ninguém. Ele guardou no coração dele que o Boromir havia tentado tomar o anel. A única pessoa até agora na narrativa do texto que sabe que Boromir tentou contra Frodo era o Aragorn. O Aragorn guardou aquilo no coração. Ou seja, é como se fosse a graça de Cristo sendo manifestada na vida de Boromir mediante a sua confissão. O que a gente aprende com isso? A gente aprende que a gente vai pecar. Vai pecar. E vai sofrer com isso. Todo pecado traz consequências. Porque o salário do pecado é a morte. É a morte de muitas coisas. É a morte da comunhão, é a morte da alegria, é a morte dos relacionamentos, é a morte da paz, é a morte da felicidade, é a morte da riqueza, é a morte. Todo pecado gera uma morte. Uma morte de alguma coisa. Alguma coisa vai embora quando você peca. Pecou, algo foi embora da sua vida. Por exemplo, quando você peca, a primeira coisa que vai embora é a alegria. O Boromir estava lá cabisbaixo, não queria conversar com ninguém, colocava as mãos sobre o rosto, entristecido. Quando você peca, a primeira coisa que vai embora é a sua alegria. Alguma coisa vai embora. E no final, se você não se confessar, você vai ter a morte eterna. Se você não crê em Cristo. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus. Por Cristo Jesus, o
o nosso Senhor. Então, se você não conseguir confessar os seus pecados para Cristo, você vai ter a perdição eterna. Mas se você confessar, tal como fez o Boromir no texto, para Aragorn, que é uma figura de Cristo, você vai ver isso. Se você ler o texto, você vai ver isso. Ele é o rei que virá, o descendente de Elendil. Ele é o descendente. Do mesmo jeito que ele confessou, você precisa confessar os seus pecados para Jesus Cristo. E Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de todo o pecado. Ele é fiel e justo, segundo o apóstolo João. Ele é fiel e justo. Coloque os seus pecados nas mãozinhas de Jesus. Ele vai guardar os seus pecados, vai perdoar os seus pecados. E como Miqueias escreveu, lançará no fundo do mar. E como uma pregadora do século XX diz, né, colocará uma placa, é proibido pescar. Que Deus abençoe sua vida, que você tenha um ótimo dia e que a graça de Jesus esteja sobre você. Um beijo.